Hoje nós vamos começar o nosso curso avançado, que particularmente é um dos meus cursos favoritos. Isso porque é um curso que me permite muitas possibilidades de criação. Nós vamos trabalhar nesse curso com as peças no bruto, que seriam as peças sem o banho. Isso permite fazer várias intervenções, como furar, cortar, entortar, soldar uma peça na outra. E é isso que nós vamos trabalhar. Técnicas de solda fria, solda quente e acabamentos. Mas se você pensa que a gente vai parar por aí, você está enganada. Nesse curso eu vou te trazer uma super novidade. Muito se tem falado a respeito das questões ambientais, né, da exploração excessiva em relação aos metais também, o custo alto dos metais. E eu quero trazer nesse curso uma possibilidade de se trabalhar com as peças no bruto, da não necessidade do banho. Então eu vou te ensinar aqui uma técnica super nova, super bacana, de simplesmente pintar os seus metais. Isso mesmo, você pode pintar na cor que você quiser as suas peças. Além de trazer um toque super moderno, super diferenciado, você vai conseguir trabalhar de uma forma mais econômica, porque você vai poder dispensar a necessidade de banhos, e também você vai poder trabalhar de uma forma mais ecológica, porque nós sabemos que o processo de banho é um processo químico, um processo que explora muito a natureza. Mas isso não quer dizer que, caso você opte enviar as suas peças para o banho, que você não possa. Pode sim. Nós vamos trabalhar aqui no curso com o latão e o cobre, que dos metais para a confecção de bijuterias e semijoias são os mais nobres que existem. Isso porque eles permitem um acabamento perfeito. E aí, se você for enviar suas peças para o banho, você vai ter o aspecto de uma semijoia. Então, você vai aprender aqui técnicas que vão elevar as suas criações para um outro nível. E antes de começar, eu quero te mostrar quais são as ferramentas e materiais que nós vamos usar ao longo do curso. Então, eu vou começar aqui falando sobre a nossa técnica de solda quente, que seria a solda com o maçarico. Então, para fazer a solda quente, nós vamos precisar de um maçarico. Esse maçarico aqui, que eu estou mostrando, ele é um maçarico que vai conectado num botijão de gás, um maçarico da marca Orca. Caso você prefira um maçarico portátil, muitas pessoas moram em apartamento ou estão iniciando e não querem investir num maçarico de bancada, nós podemos trabalhar com o mesmo resultado com esse maçarico portátil. Esse é um maçarico de culinária que nós encontramos na internet, em lojas de ferramentas, lojas de utensílios para culinária. E ele é muito simples, ele tem essa parte aqui que é o maçarico e a carga dele, que você pode ir trocando conforme ela acaba. E dura bastante essa carga. Então você simplesmente acopla aqui e pronto, já está pronto para usar. Ao longo do curso eu vou mostrar como trabalhar tanto com esse maçarico como com o maçarico de bancada. Assim você pode decidir com mais calma o que é melhor para sua produção. Bom, além do maçarico, para solda quente, nós vamos precisar dessa substância aqui, que é o fluxo, é aquilo que faz a solda aderir e derreter e grudar nas duas superfícies. Eu estou mostrando aqui tudo rapidamente, mas é claro que ao longo das aulas eu vou mostrar detalhadamente como utilizar e a função específica de cada uma desses materiais. Então nós vamos precisar do fluxo e das varetas de solda. Essas varetas são o metal que vão fazer a solda, como se fosse a cola. E aqui eu tenho essa vareta que é a Foscooper, é o nome do metal, mas você também pode utilizar as varetas de prata. Na aula de solda eu vou explicar detalhadamente a diferença entre cada uma. E para finalizar, no processo de solda quente, nós vamos utilizar um tijolo refratário, que é sobre ele que nós vamos colocar o fogo e fazer todo o trabalho.
tijolinho daqueles de churrasqueira comum. Para o processo de solda quente, são basicamente essas ferramentas. Agora eu vou mostrar o que nós vamos utilizar no processo de solda fria. A solda fria, ao contrário do que muitos pensam, ela utiliza uma fonte de calor sim. Ela é chamada de solda fria porque a fonte de calor é muito menor do que na solda quente, que é com o maçarico. Então, enquanto com o maçarico nós atingimos uma temperatura de aproximadamente 1.200 graus, com o ferro de solda, que é a nossa fonte de calor para a solda fria, nós atingimos uma temperatura de mais ou menos 300 graus. Por isso ela é chamada de solda fria. Porém, nós utilizamos a fonte de calor, que é um ferro de solda de pelo menos 50 watts de potência. E aí, nós vamos utilizar como fluxo para solda fria esse líquido aqui. Ele tem a mesma função do fluxo da solda quente, que é fazer a solda, o metal derreter e aderir nas duas superfícies, porém ele é um líquido diferente, é uma composição química diferente. E o nosso metal para fazer a solda, que é o estanho. Esse é um metal também diferente do Foscooper ou da liga de prata, que eu mostrei anteriormente para a solda quente. O estanho ele tem um ponto de fusão baixo, ou seja, ele derrete com uma temperatura baixa, de mais ou menos 300 graus, que é o que o nosso ferro de solda chega. E uma dica muito importante a respeito do fluxo de solda para solda fria é que não serve qualquer fluxo. O que acontece é que muitas pessoas entram em contato comigo falando que compraram um fluxo pela internet e que não estão conseguindo executar a solda. Isso porque os fluxos para solda fria que são vendidos na internet, geralmente eles são destinados para quem trabalha com equipamentos eletrônicos, ou seja, peças muito pequenininhas. Então é um fluxo mais fraco, que para a gente que vai trabalhar com peças maiores, com latão, não funciona. Então esse é um fluxo específico para o nosso trabalho, que você vai encontrar em lojas de fornitura, que são lojas que vendem ferramentas para ourives, e aqui no nosso ateliê nós também temos. Bom, além do fluxo de solda, nós vamos utilizar essa borracha azul aqui, que é uma borracha de silicone que não vulcaniza. Na solda fria, ela vai fazer o mesmo papel que o tijolo refratário faz para a solda quente, ou seja, dar um suporte para as peças que nós estamos soldando. E o legal dela é que você pode afundar as peças aqui e posicionar de forma que elas não se movimentem no momento da solda. Isso é muito bacana e você vai ver mais em detalhes quando nós estivermos praticando as técnicas. Bom, além dessas ferramentas, nós vamos utilizar também um motor de suspensão, que é essa ferramenta aqui. Eu já até mostrei ele em algumas lives que eu fiz lá no nosso Instagram, porque é uma ferramenta muito importante para nós que trabalhamos com artes manuais em geral. Por quê? Ele permite ir trocando essas pontas e possibilita fazer vários tipos de trabalho. Então aqui nós podemos colocar brocas e fazer furos no metal, podemos colocar lixa como está aqui e fazer o acabamento, colocar a esponja para fazer o polimento, enfim, ele traz muitas possibilidades. Aqui eu estou usando um motor de suspensão, mas eu conheço várias alunas que já têm em casa uma micro retífica. Às vezes o marido tem ou elas mesmas têm. Então, tanto a micro retífica como o motor de suspensão fazem o mesmo trabalho. Então, se você já tiver uma micro retífica, ótimo. Ela vai fazer o mesmo trabalho que o motor de suspensão. E além disso, nós vamos utilizar um jogo com 3 tipos de alicate. O de bico redondo, o meia cana, sem os dentinhos aqui. Se você fez o meu curso de montagem, você sabe o porquê e sabe como utilizar esses alicates. E se você não fez, fica aqui uma dica para fazer, porque com certeza todas as técnicas que você vai aprender lá entrarão como um complemento
para as técnicas que você vai aprender nesse curso avançado e você vai ter cada vez mais repertório nas suas criações. E além do alicate meia cana, nós vamos utilizar um alicate de corte. Bom, além desses 3 alicates, eu também tenho à mão esse alicate grandão aqui de corte, eu uso ele especificamente para cortar correntes mais grossas, peças de metal mais grossas, e eu também uso ele para cortar pedacinhos da solda. Ao longo do curso você vai entender melhor. E um óculos de proteção, isso é indispensável tanto no momento do acabamento quanto no momento da solda. Uma flanela comum para nós irmos, enquanto vamos trabalhando e molhando as peças, irmos secando. E é basicamente isso. Claro que ao longo do curso eu vou te mostrando outras ferramentas que vão contribuir com o seu trabalho, mas indispensáveis são essas ferramentas aqui. E agora, vamos pôr a mão na massa. Mas antes de começar, dicas importantes de segurança. Cabelos presos e avental para proteger a sua roupa. É extremamente importante prender o cabelo antes de começar. O cabelo preso é muito importante por 2 questões. Uma, porque nós vamos trabalhar com fogo e nós podemos queimar o nosso cabelo. E a outra é porque ao trabalhar com o motorzinho de suspensão, essa parte aqui gira e o cabelo pode enroscar aqui, causando até um ferimento grave. Então, não esqueça, sempre que for começar o trabalho, prenda o cabelo. Uma dica legal é já deixar aqui na sua bancada de trabalho ou presa aqui no motorzinho uma fivela, uma presilha que você goste de usar para prender o seu cabelo e também um avental pendurado para você proteger as suas roupas e evitar danificar. Bom, feito isso, é só nós começarmos a nossa aula. Então eu vou me preparar por aqui e eu te encontro na nossa próxima aula.